Bom dia a todos, que possamos estar aqui mais esta manhã, reunidos no propósito de estudarmos juntos o livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E na manhã de hoje, neste que já é o nosso 13º encontro, nós iremos conversar sobre inquietação. E eu os convido inicialmente a fazermos juntos a leitura deste capítulo. E este capítulo vai se iniciar com a seguinte mensagem. Vez que outra apresenta-se inesperadamente e toma corpo, terminando por gerar desconforto e depressão. Aparece como dúvida ou suspeita e ganha forma, passando por diferentes fases, até controlar a emotividade que se transforma, levando a estados graves. Aqui se apresenta na condição de medo em relação ao futuro. Ali se expressa em forma de frustração diante do que não foi logrado. Acolá se manifesta como um dissabor qualquer, muito natural, aliás, em todas as vidas. Há momentos em que se estabelece como conflito, inspirando rebeldia e agressividade. Noutras ocasiões, ei-la em forma de desconforto íntimo e necessidade de tudo abandonar. No turbilhão da vida odierna, em face do intercâmbio psíquico nas faixas da psicosfera doentia que graça, é muito difícil a manutenção de um estado de equilíbrio uniforme. A inquietação, porém, constante, deve merecer mais acurada atenção, a fim de ser debelada. Não lhe deis guarida, dialogando com as insinuações de que se faz objeto. Evita as digressões mentais pessimistas e não te detenhas nas conjecturas maliciosas. Opa! Ninguém é salvo desses momentos difíceis. Todavia, todos têm o dever de superá-los e avançar confiantes nos resultados opimos das ações encetadas. Assim, age sempre com correção e não serás vítima de inquietações desgastantes. Então, na leitura de hoje, que nós falamos sobre inquietação, muitos de nós, neste momento que estamos vivenciando da pandemia, temos afirmado, estamos nos sentindo tão inquietos, parece que a gente passa o dia inteiro, a nossa cabeça ali parece meio confusa, cheia de ideias, e muitas vezes a gente está sentindo assim como se fosse algo estranho mesmo, e acaba que ao longo do dia essa nossa inquietação, que muitas vezes a gente não consegue ter um motivo assim, que a pandemia, obviamente, mas assim, muitas vezes nós que estamos numa situação, às vezes em casa, ou mesmo no trabalho, que temos uma rotina a cumprir, essa inquietação muitas vezes vai comprometendo o resultado do nosso dia a dia, porque nós vamos nos colocando naquela situação, e aí frases do tipo, eu passei o dia inteiro, tinha tanta coisa para fazer, e eu tenho a impressão que o dia não rendeu nada, e você tem a sensação assim, que você tem um desgaste, mas você não consegue ver exatamente o que está acontecendo.
E o que Joana de Ângeles nos traz de mensagem, né, é que a gente deve estar muito atento a essa inquietação. Se esse sentimento ele começa a ser constante, se ele começa a ser frequente, a gente deve ligar um sinal de alerta, porque a inquietação é também um sinônimo da depressão, que é um mal, né, do século, é um mal que muitas pessoas passam e que os primeiros sinais não devem ser negligenciados, né? E muitas vezes, né, essa atitude de inquietação aliada ao desânimo é que vão fazer com que nós, né, tenhamos as nossas energias ali todas tomadas e a gente não consiga render bem, né, e fazer tudo o que a gente gostaria de fazer ao longo do dia, ou, né, ter um dia tão produtivo, tão equilibrado, tão harmonioso. E é interessante porque, se a gente vai na obra, né, Ideias e Ilustrações, né, que é ditada por vários espíritos, mas na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar uma passagem que vai bem de encontro a esse texto de Joana de Ângeles, porque é uma passagem de Neio Lúcio, em que ele afirma o seguinte, que certa feita, né, numa reunião de estudos, Jesus estava com várias pessoas e ele estava falando sobre as tentações. E aí ele começa a contar uma história, como era seu hábito, né, sempre contar histórias, né, e ele começa falando que havia um senhor, né, que é um senhor que era uma espécie de servidor do pai, que ele morava numa cidade de uma populosa cidade de pescadores, mas que haviam também ali pessoas que tinham tamanho devotamento à fé e à caridade, mas que ali vendo, né, o esforço daquelas pessoas na fé e na caridade, haviam também aqueles espíritos do mal que se impacientaram em vendo tanta abnegação, tanto desprendimento, e aí começaram a enviar para ali várias situações, né, para desarmonizar aquele ambiente, mas aquilo ali não conseguia, né, resolver, né? Eles não conseguiam alcançar aquelas pessoas porque eles tinham muita fé, eles tinham muita caridade. E até que eles resolveram, então, enviar um gênio das trevas, né? E foram consultá-lo para que ele pudesse dar dicas de como eles poderiam atuar ali naquela população. E aí um companheiro, né, de consciência enegrecida ali recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário, né, escutou o caso e foi então falando para aqueles outros companheiros ali que ainda tinham, né, seus pensamentos voltados à sombra, o que eles deveriam fazer. E aí, especificamente, eles falaram assim. Um deles indagou: o que vocês acham, então, se nós simplesmente pegássemos e tirássemos todos os bens do líder deles? A gente tirasse todos os seus bens. E aí, esse, né, gênio do mal, lá das trevas, como é citado, ele diz assim: isto não, porque uma pessoa que tem essa capacidade de abnegação, de doação, né, quando ela perde os recursos materiais, para ela vai ser quase uma libertação. Vai ter até meios diferentes de aumentar as suas contribuições à humanidade. E aí o outro chegou e falou assim: então a gente pode castigar a família. Né? O que a gente pensa assim de vamos constranger os filhos e vamos enchê-los de ingratidão? E aí o outro riu e falou assim: não, desse modo ele teria motivos para se integrar a uma família maior, que é a multidão. E aí também não resolveria. Aí chegou um outro, né, também com o intuito assim de perturbar a ordem, levar desarmonia, e disse assim: o que acha de flagelarmos o corpo, crivá-los de feridas e aflições? E aí esse líder, né, disse: não,
Porque, nesse caso, ele vai aproveitar esse ensejo para fazer aquilo que eles chamam de renovação íntima, né? Com paciência e serenidade diante da dor. E aí um disse assim enfaticamente: vamos então manifestar calúnia, suspeita e ódio contra ele. Isso vai ser batata. Aí o outro disse: para quê? Ah, vai virar um Marte, redentor de muitos. Vai se valer da perseguição. E vai acabar se engrandecendo. E aí um outro falou assim: mas então não tem o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Vamos então matá-lo sem piedade? Aí ele disse: não, a morte ser-lhe-ia uma bênção, porque vai reconduzi-lo, né, aos céus. E aí, vendo que aquelas pessoas não tinham ali a solução, um disse, o tal do gênio, o tal do líder, disse o seguinte: vocês vão até este líder benfeitor desta comunidade e vocês simplesmente irão dizer a ele, mentalizar com ele, para que ele perceba vibrações. E eu quero que vocês falem o seguinte: quero que vocês digam a ele que ele é um zero na criação, que ele não passa de mesquinho verme desconhecido. Vamos impor nele o conhecimento da própria pequenez, para que ele jamais se engrandeça. E aí, o enviado foi até lá e fez exatamente o que esse gênio, né, que estava querendo levar desordem, fez. E ele foi até o servidor e começou a levar pensamentos de desvalia, mostrando que ele era insignificante. E aí fazia perguntas do tipo: como te atreves a admitir algum valor nas tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes um joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? E aí, né, imbuído assim, dessas vibrações negativas, esse valoroso servidor se permitiu, no momento de descuido, assimilar essas vibrações. E, a pouco, ele foi reduzindo as suas atividades produtivas. E depois, ainda de escutar essas perigosas insinuações, ele começou, então, a se permitir as inquietações, o desânimo, e com isso ele interrompeu toda a sua vida, que estava ali sendo uma vida de harmonia, de benefício para os outros, né? Uma vida de caridade, de amor ao próximo, e ele interrompeu tudo aquilo, permitindo-se entrar nas ondas mentais, né? Que iniciaram-se com uma inquietação através dessas provocações, levando a um desânimo, e com isso, né, a apatia, pouca produtividade, perda de motivação em relação à sua própria existência. Então, esse fato, né, que é narrado, né, por Jesus, né, e na verdade por Neio Lúcio, nesse livro Ideias e Ilustrações, ele nos adverte sobre a nossa necessidade de estarmos atentos e vigilantes. O próprio Cristo disse: orai e vigiai. E quando ele coloca isso, não é no sentido de que nós devemos, né, ficar orando diariamente, no sentido de louvar, né, o tempo todo. Porque a nossa própria atividade diária, quando uma atividade no bem, quando uma atividade produtiva, ela já é uma oração, né? É preciso, porque ela se converte em ações positivas, né? Então, o que a gente tenta trazer de mensagem para o dia de hoje é: vamos trabalhar nossas mentes diariamente, para que não permitamos que as influências externas sejam capazes de tirar o nosso equilíbrio emocional. E com isso nos traga a inquietação, que vai nos tirar daquele que é o nosso objetivo.
Vida perfeita, gente, não existe, né? A gente está longe da perfeição. Muitos nós temos ainda muitos problemas a serem trabalhados, mas é muito importante que a gente não perca a coragem e não perca a fé. E, recentemente, eu ganhei um livro de presente, né, de uma pesquisadora norte-americana, que eu já até citei ela aqui, chamada Brené Brown. E ela, no prefácio, né, do livro, ela cita um trecho do discurso Cidadania em uma República, que foi proferido na Sorbonne por Roosevelt em 1910. E é com esse texto, com esse trecho, que eu gostaria de encerrar a nossa reflexão da manhã de hoje. Porque ele diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, de suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, que possamos, a cada dia, oferecer o nosso melhor. E se nós temos a consciência de que já estamos num caminho, que é um caminho de renovação íntima, um caminho de busca de equilíbrio interior e de harmonia, que sigamos adiante. Ainda que pessoas possam estar no nosso caminho criticando, né, nos mostrando nossos pontos fracos, nos mostrando, né, que nós ainda estamos longe da perfeição, mas que nós tenhamos consciência, porque a consciência já é um primeiro passo para que a gente possa, né, estruturar uma atitude de renovação interior e que a gente possa, cada dia, ser melhor do que a gente foi no dia anterior. Muita paz a todos e sigamos confiantes, porque não há dor que se perpetue para sempre. Tudo passa e esses momentos de desafio vão passar. E juntos, nessa corrente positiva, temos certeza de que vamos trabalhar por nós mesmos e pela melhora da psicosfera desse nosso planeta, que tão generosamente nos acolhe e que tem sido bombardeado por muitas vibrações negativas, mas que a gente já comece essa renovação através da transformação dos nossos sentimentos, burilando a cada dia o homem velho que é em nós e podendo trabalhar para que possamos ter sempre pensamentos positivos, pensamentos que nos levem a estarmos sempre entusiasmados diante dessa maravilha que nos foi concedida, que é a nossa vida. Muita paz a todos e eu espero vocês aqui amanhã.